Domine civis potes me mundare. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, se quereis, podeis curar-me. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, celebramos hoje o terceiro domingo depois da Epifania. Em nosso rito tradicional, a contagem dos dias dos tempos litúrgicos segue mais ou menos a ordem das grandes festas. Por isso, por exemplo, Epifania, que é uma das grandes festas, nós contamos os domingos seguintes, a partir da Epifania, até chegar à próxima divisão. Por isso, primeiro domingo depois da Epifania, segundo domingo depois da Epifania, e hoje, terceiro domingo depois da Epifania. Mesma coisa acontece depois com a festa da Páscoa, com a festa de Pentecostes e assim por diante. Assim a igreja vai marcando os dias litúrgicos, lembrando sempre os grandes momentos da história na Sagrada Liturgia, recolhidos, perpetuados na Sagrada Liturgia, para que também nós tenhamos sempre de modo presente em nossa memória esses mistérios de Nosso Senhor e saibamos tirar proveitos deles para a nossa salvação. A Santa Igreja quer nos ensinar hoje, na sua liturgia, sobre o valor da oração, o valor do encontro com Deus Nosso Senhor. Como devemos procurá-lo com perseverança se queremos alcançar uma graça, especialmente as graças especiais e mais ainda a principal das graças, que é a graça da perseverança final. Nosso Senhor no Evangelho descia da montanha, onde havia acabado de pregar o célebre sermão, que resume toda a sua doutrina, e a multidão, maravilhada com a eloquência de suas palavras, se apertava ao seu redor, descia o monte com ele, acompanhava-o como em triunfo, para lhe dar um testemunho da sua admiração e do seu reconhecimento. Isto prova que o povo, guiado pelo bom senso, já reconhecia em Nosso Senhor a sua divindade. A liturgia nos apresenta dois personagens, o leproso e o centurião, que para a mentalidade judaica da época era praticamente a mesma coisa. O leproso, a lepra era uma doença que não tinha nem cura, nem tratamento. Era alguém que não era querido por ninguém. Até da casa de seus familiares, era obrigado a ser expulso. Mesmo que a família quisesse continuar com o parente leproso, não podia, porque a lei proibia. Tinha que ser expulso do convívio de todos. E para sua maior humilhação, depois começou a ser também preso, as suas vestes, pequenos sinos, para que andando fizesse o barulho com o sino, e assim as pessoas soubessem que se aproximava um leproso, e assim todos pudessem se afastar a tempo. O centurião, embora fosse um homem livre, não estivesse doente, fosse alguém importante para o Império Romano, para os judeus era uma pessoa odiosa. O que representava era como se fosse um resumo de toda a dominação que eles estavam sofrendo pelo Império Romano. Era uma nação que via-se presa, não podia sequer aplicar suas próprias leis, como nós vemos, por exemplo, no episódio em que foram pedir que Jesus fosse condenado. Porque eles viam pela sua lei, embora a sua lei prevesse condenação para aqueles casos, não podiam aplicar, porque estavam sob dominação romana. Por isso, o centurião também era alguém que nenhum judeu suportava ficar perto. Lembrava essa escravidão para com o Império Romano. E a liturgia nos apresenta esses dois homens, infelizes, um pelo estado de vida, o leproso, outro pela sua profissão, o centurião. Os dois se aproximam de Nosso Senhor e, para o espanto, o Evangelho nos diz como se aproximaram com humildade, com confiança, com devoção, pondo em Nosso Senhor a sua confiança inteira.
sem condições, sem poréns, sem colocar em Nosso Senhor uma limitação. Simplesmente recorreram a Jesus, sabendo que Jesus podia atendê-los. É necessário que a humildade seja verdadeira. Quando nós aproximamos de Jesus, não basta gestos e palavras humildes. É necessário que esses gestos e palavras sejam um eco do que se encontra em nosso coração e em nossa alma. Do contrário, merecemos a reprovação de Nosso Senhor, que certa vez se dirigiu a alguns judeus, chamando-os de fariseus, que de fato era uma classe dos judeus, mas que até para nós tornou-se algo pejorativo, um ato farisaico, ou seja, uma falsidade. Faz uma coisa para parecer aquela coisa, mas por dentro é totalmente outra. Faltou correspondência entre o exterior e o interior. Portanto, os gestos de humildade, isso a nossa liturgia está cheia disso. Por exemplo, o ficar de joelhos, o bater no peito. Quantas vezes bater no peito durante a missa? Ou merecer, chamar-se de pecador, como nós fazemos no Confítio, no Kyrie, e tantas orações que o Padre fala em voz baixa, reconhecendo o seu estado de pecador. São gestos de humildade. Mas esses gestos precisam ser acompanhados de sentimentos e de veracidade. Ou, em outras palavras, precisam ser ecos do nosso coração. Porque Deus resiste aos soberbos, porém Ele também dá a sua graça aos humildes. É necessário que esta humildade seja verdadeira, seja interior, venha do coração. Deus rejeita a falsa humildade, rejeita aquela que é apenas exterior, aquela humildade que é hipócrita. Infelizmente, de tantos cristãos que parecem rezar, quer em casa, quer na igreja, muitos são aqueles que rezam com gestos e palavras humildes, mas guardam por baixo dessas palavras e gestos um espírito orgulhoso, um espírito apegado aos bens materiais, um espírito que, na menor contradição, no menor incômodo que Nosso Senhor nos envia, logo pede a Deus para livrá-los daquela aprovação. São poucos os que na igreja e em casa rezam de fato com um coração humilde. A maior parte parece-se com o fariseu orgulhoso. A humildade, a oração, deve também ser cheia de fé, sem condições, sem limites. Fé como nós vimos nesse leproso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. É uma fé plena. Ele sabe que Jesus pode curá-lo. E mais, sabendo que Jesus pode curá-lo, não obriga Jesus a curá-lo. O que acontece muitas vezes conosco. Não que nós dizemos isso para Deus, mas nós agimos assim muitas vezes. Por exemplo, quantas vezes nos pegamos nos perguntando: por que comigo? Por que não? Deus é poderoso e pode me livrar dessa tentação, dessa enfermidade, dessa provação, dessa humilhação. Mas não quer dizer que Ele vai. Aprendamos com o leproso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E se deixou à disposição de Jesus, para Ele curá-lo ou não. E é claro, por essa inteira confiança, mereceu de Nosso Senhor a cura. E o centurião, a mesma coisa. Dizei uma só palavra, nem precisa o Senhor ir lá em casa. Daqui mesmo, o Senhor diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Não exigiu, como em outros episódios, que Jesus fosse até a sua casa, fosse até o enfermo. Não esperou Jesus fazer, como em outros episódios, com a saliva fazer barro, tocar nos olhos, ou tocar no lugar da enfermidade, impor as mãos, fazer uma oração em voz alta, que é o que muitas pessoas hoje também esperam do padre. Se o padre não for lá na casa, se o padre não tocar no doente, se o padre não fizer um show, a bênção não valeu. Aquela bênção não pegou. Aquela bênção não é de Deus.
Dizei uma só palavra, meu servo ficará curado. Quantas vezes pedimos tão mal que parece que duvidamos da bondade e do poder de Deus. E, contudo, conhecemos muito melhor a Jesus do que este leproso e do que aquele centurião. Depois de 2000 anos, nós já sabemos com toda a veracidade como o nosso Jesus de fato é bondoso, é poderoso. Mesmo assim, muitas vezes agimos pior, ou muito aquém desse pobre leproso, desse centurião. A nossa oração também precisa ser cheia de abandono em Deus. Nos abandonar na vontade divina. Apresentar a nosso Senhor aquilo que nós imaginamos que é a nossa necessidade, mas sem esperar que Jesus infalivelmente faça a nossa vontade. Mas que Ele faça a vontade dEle. Às vezes uma provação, uma humilhação, uma enfermidade é para o nosso bem. Deus não permite um mal que venha a nós para simplesmente nos causar mal, mas para que dali seja tirado um bem maior, uma lição maior. Ou ao menos pela luta saiamos mais fortalecidos, mais conformados com a vontade divina. O leproso disse a Jesus: se quereis, podeis. A sua confiança, portanto, no poder de Jesus não podia ser maior. Ele entrega-se completamente nas mãos de Deus e se sujeita à sua vontade. A confiança do centurião na bondade de Jesus é igualmente tão perfeita que se contenta com expor o estado lamentável do seu servo, sem nada pedir. Não pediu nada. Jesus foi que disse prontamente: eu irei e o curarei. Aí o centurião diz essa frase que a igreja achou tão bonita que tomou para si e nos faz todos os dias na missa repetir, não uma, mas 3 vezes: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Essa mesma confiança tiveram também os santos. Podemos ver essa confiança na própria Virgem Maria, quando nas bodas em Caná simplesmente disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Não pediu que Jesus fizesse um milagre, mas apenas colocou a Nosso Senhor a situação. A mesma coisa fez Maria e Marta, quando disseram a Jesus: Senhor, por meio de um bilhete, aquele que o Senhor ama está doente, está enfermo. Mas não pediu que Jesus fosse até a casa deles. Só informou Jesus e deixou à vontade de Jesus ir ou não, curá-lo ou não, visitá-lo ou não. Nada há que agrade tanto a Jesus como a confiança absoluta no seu poder e na sua bondade. Não há nada mais alegre de se ver em nós, da parte de Deus, do que esse nosso abandono filial à sua vontade, ao seu poder. Quanto aos bens espirituais, nós devemos sempre pedir com confiança, sabendo que Jesus não é obrigado a ouvir esses bens. Quanto aos bens espirituais, perdão, graça divina, progresso na vida espiritual, devemos pedi-los com confiança e na esperança de conseguir, porque sem esses bens não há salvação. Nós precisamos sempre progredir no caminho da graça, sempre progredir no caminho da conversão. Tudo isso Nosso Senhor nos ensina no dia de hoje, por meio dessas 2 personagens que nos são apresentadas na Sagrada Liturgia. E nós devemos nos colocar ou nos comparar com esses 2 personagens. Como é que é a nossa oração? Quando eu vou rezar, como é que eu me dirijo a Deus? Sim, porque muitos depois reclamam que reza e parece que Deus não atende. Deus não está ouvindo. Mas como é que você reza? Você coloca a única condição aceitável numa oração, no diálogo com Deus, é a seguinte: Senhor, se for da vossa vontade, essa condição agrada a Deus. Se for da vossa vontade, me dê a graça do arrependimento. Se for da vossa vontade, me dê esse emprego.
Se for da vossa vontade, santificai o meu matrimônio. Sempre se for da vossa vontade. Essa é uma condição que Deus deseja ouvir sempre. Porque Deus sempre deseja o nosso bem. E em conclusão, Ele sempre vai nos dar aquilo que é pedido. Desde que nós não peçamos uma única vez. Como se nossa oração fosse uma moeda de troca. Eu rezei e agora Deus tem que atender. Besteira. Deus não é nosso empregado. Não é nosso funcionário. Deus não nos deve nada. Pelo contrário, nós é que somos seus servos. Nós é que devemos tudo a Deus. Desde a nossa vida, a nossa vocação, a nossa família, os bens materiais, tudo nos vem direta ou indiretamente de Deus. Não há nada no ser humano que nós não tenhamos recebido de Deus. Ontem nós celebramos uma data bonita e importante, a conversão de São Paulo apóstolo. Na epístola, nós ouvimos aquele episódio que narra justamente quando São Paulo cai em si, ouve aquela voz que sai do clarão, que é Jesus, e ali instantaneamente se converte. E ele pergunta, quem é o Senhor? E o Senhor responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante que São Paulo perseguia a igreja, os cristãos. Ia com plenos poderes para Damasco para prender, colocar em ferros e levar de volta para Jerusalém os cristãos. E Jesus, na sua resposta, identifica, Jesus é a igreja. E a igreja faz parte de Jesus. Caríssimos irmãos, hoje, infelizmente, quantas pessoas, com tanta facilidade, simplesmente falam mal da igreja. Fazem julgamentos da igreja. Sem se lembrar que a igreja não é esse templo de pedra. A igreja somos todos nós. Nós somos um corpo orgânico, que com Jesus formamos aquilo que nós chamamos de corpo místico de Cristo. Nós somos membros de um mesmo corpo, que popularmente nós chamamos de igreja. Aproveito os senhores esse momento para fazer uma chamada de atenção. Está tornando-se cada vez mais frequente, mais comum, as pessoas não só, antes era muito nas redes sociais, falar, divulgar, criticar a igreja, seus pastores, os padres e até outros grupos de leigos, numa pretensa defesa da tradição, da doutrina católica, indo contra a Igreja Católica. Hoje, nós vivemos em nosso apostolado e temos que ter sempre mais cuidado com pessoas e grupos que nos cercam de todos os lados. Desde grupos chamados do grupo da resistência católica, até grupos sevacantistas, que como que permeando os nossos fiéis, vem tentando sugar fiéis dos nossos meios e filtrando em suas mentes ideias erradas, meias verdades, doutrinas contraditórias, com aparência de verdade e derrubando essas pessoas da união com a igreja para levá-las ao sevacantismo, levá-las a grupos de resistência. Porque muitas pessoas pensam que onde há missa tridentina, ali que é bom. E por isso, se houver missa tridentina, não importa o lugar, não importa qual é o padre que está celebrando, a coisa é boa. Não é isso. Isso não existe. Aqui mesmo, na região de Belo Horizonte, há um padre sevacantista que está pegando fiéis nossos porque as pessoas não tomam as devidas precauções. Tomem cuidado. Não é assim, porque tem missa tridentina, a coisa é boa. A coisa é católica. Porque há pessoas que pensam que quanto mais tradicional, mais católico é. Errado. Quanto mais antiga a coisa, mais católico é. Errado. Assim é que se vai parar em grupos separados da igreja, em grupos que sequer reconhecem a autoridade do Papa. Pior ainda, se colocam como julgadores do Papa.
É o próprio Espírito Santo, a pessoa se julga. Quando foi com uma crítica numa rede social, num grupo, na porta da igreja, resolveu algum problema na igreja? Nunca. O que resolve o problema na igreja é oração, mortificação, mudança de vida. Se os meus pecados e os pecados de cada um dos senhores até hoje não conseguiram derrubar a igreja, não é esse ou aquele papa, e esses outros bispos, os padres de hoje ou futuros que vão derrubar a igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é santa não por causa de nós que defendemos a religião, a tradição. A igreja é santa apesar de nós. Se nós somos pessoas boas, não precisaríamos mais do sacramento da confissão. Nós somos de barro. Olhemos primeiro para nós. Busquemos viver a comunhão católica dentro da igreja católica. Não existe defesa da tradição fora da tradição. Defesa da igreja fora da igreja. À margem da igreja. Se os senhores saírem daqui, encontrar na porta da igreja um ou outro fiel falando mal do Papa, do bispo, dos padres, seja de quem for, de qual bispo for, de qual padre for, se afaste dessas pessoas. São pessoas que não têm bom espírito, não vão trazer nada de bom para a sua vida. Pelo contrário, vão só confundir. Estão no nosso meio, mas não são um de nós. Essa não é a nossa orientação. Quantas vezes vocês já me viram falando mal do Papa, ou de algum bispo, ou de padres, ou da missa nova, seja do que for? É necessário ter a missa, o nosso santo rito, a comunhão com a igreja. E ao mesmo tempo rezar pela igreja, convertendo-se a si mesmo, buscando progredir no caminho da conversão pessoal, por meio da oração, da meditação, buscando progredir nos atos de piedade, de devoção, sendo honestos no trabalho, confiando em nosso Senhor, que nos garantiu a assistência divina Espírito Santo, e confiando que a divina providência, por meio de São Pedro, sempre guiará esta barquinha que nós chamamos de igreja. Essa barquinha nunca vai afundar. Quanto Pedro for aquele que conduz essa barca, a barca continuará de pé, flutuando sobre as águas agitadas desse mundo. Muitos dos senhores não estão entendendo nada que eu estou falando, mas a maioria está entendendo. Sabe muito bem do que eu estou falando. Cuidado. Viram alguém falar mal do Papa, dos bispos, dos padres, caiam fora, se afastem. São pessoas que não vão contribuir em nada para a salvação dos senhores. Essas críticas, esses atos, em nada resolvem problemas na igreja, só aumentam. Procurem a própria salvação. O nosso apostolado é apenas uma das opções que os senhores podem usar nessa grande barca chamada igreja, que os senhores podem ter a missa em perfeita comunhão com a igreja e assim continuar católicos, amando esse rito, unidos ao Papa, aos bispos, à Arquidiocese de Belo Horizonte, aqui no nosso caso, em Belo Horizonte. Ao contrário, fujam. Grupos fora, fujam. Sempre desconfiem de pessoas muito piedosas, muito aparentemente católicas, tradicionais, mas com um discurso muito atravessado. Tomem cuidado. Que nosso Senhor nos ajude a sermos como esse leproso, como esse centurião, confiantes na sua divina providência, nos abandonando à sua divina vontade, para que a barquinha de São Pedro, flutuando sobre as águas turbulentas desse mundo, chegue ao porto da salvação, que nós estamos dentro desta barquinha. Entre nós, quem é que pode se dizer que é parecido com esse leproso ou com esse centurião, nessa humildade, nessa fé, nesse abandono? Busquemos, portanto, caríssimos irmãos, nesse terceiro domingo do tempo depois da Epifania, buscar nos assemelhar a esses homens, para que nosso Senhor, reconhecendo em nós, no nosso tratamento com o nosso Senhor, essas características tão boas, tão belas, tão bonitas, de humildade, fé, abandono, assim também em nós faça o que ele pôde fazer desses dois homens.
Já que nós somos cheios de pecados e de tantos outros males, procuremos muitas vezes a Jesus com a mesma humildade, com a mesma fé, com a mesma confiança e o mesmo abandono que o leproso e o centurião. Que infinitamente bom e poderoso é Jesus, terá sempre piedade de nós e nos concederá todas as graças que nos são necessárias para a nossa salvação. Já que o Evangelho de hoje nos fez encontrar esse duplo exemplo da oração perfeita e verdadeira, digna de ser ouvida por nosso Senhor, rezemos como este pobre leproso, como este humilde centurião. Rezemos hoje sempre com suas palavras, para que nosso Senhor encontre e ouça sempre por nossos lábios a sua humildade e a sua devoção. Quando formos rezar, usemos, acompanhado do mesmo espírito de penitência, de oração, de humildade, de fé, usemos sempre as palavras desses dois homens que hoje vimos como conseguiram aquilo que eles desejavam. Nosso Senhor sempre pedir: Senhor, se quereis, o Senhor pode. Se quereis, podeis curar-me. Senhor, dizei uma só palavra. E que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.